Oi, turminha do segundo ano, tudo bem com vocês? Tia Lu e tia Tiane espera que todos vocês estejam muito bem. Desejamos também uma ótima segunda-feira e uma semana abençoada. Hoje é segunda-feira, dia 1º de junho de 2020, um novo mês, né? E que esse mês ele venha carregado de boas energias e de bons aprendizados para cada um de nós. A gente tem aqui hoje uma aula de língua portuguesa. Peguem o livro de vocês de língua portuguesa e coloquem nas páginas 14 e 15. Vamos fazer correções. Vimos o conteúdo da aula passada, né? Recordando C e G, recordando essas duas consoantes que a gente viu que são duas consoantes que têm sons bem parecidos quando elas estão acompanhadas das vogais A, O e U. Toda vez que tivermos palavras com a consoante C e G acompanhada das vogais A, O e U, essas palavras têm sons parecidos, né? E significados diferentes. Como a gente viu o exemplo da cola e da gola e outros, né? Vimos bastantes exemplos no decorrer das atividades de casa. Vimos muitas palavras que são escritas com as consoantes C e G e que a pronúncia é bem parecida, né? Os sons bem parecidos. Vimos soneca e sonega, né? Vimos goleira e coleira, canso e ganso, costa e gosta. Então, vimos diversos exemplos de palavras, né, que são escritas com C e G e têm sons parecidos. E quando a gente troca também a letra C por a letra G, por exemplo, a gente forma uma nova palavra, né? Primeira questão, pediu que decifrássemos a charada e descobrisse palavras, né, duas palavras. A gente observou as dicas, colocou aqui a inicial de cada uma dessas figuras e descobrimos as palavras cola e gola. Foram as palavras que usamos nos exemplos, né? Segunda questão, para a gente selecionar a palavra que correspondem à figura. Cada um dessas imagens vem duas palavras, né? Com C e G, né? Que são as palavras que estamos vendo. Cato e gato. Gato, né? Manca e manga. Soneca e sonega. Soneca é a palavra correta, né? Goleira e coleira. Figo e fico. Galo e calo. Então, também corrigimos aqui a segunda questão e vamos seguir para a terceira. Na terceira, a gente pediu que lêssemos o texto, a gente leu na aula passada, e que vocês respondessem letra A, B e C. Por que Tizil não pula na cabeça do espantalho? Porque, né, provavelmente o pássaro tem medo do espantalho. Quando um espantalho está em um determinado local, ele está lá para assustar, né, para espantar. Até o nome, espantalho. Pulga pula de alegria quando vê cachorro, por quê? Porque a pulga, né, tem o que comer, tem onde morar. A pulga se alimenta do sangue do cachorro e mora nele. Por isso, pula de alegria quando vê cachorro. A letra C, que a gente falasse nome de outros bichos que pulam, né? Eu tenho certeza que vocês lembraram de outros bichos, né? É o coelho, o sapo, canguru, são outros bichos que pulam, né? Na terceira, a tia Lu falou essas palavras: macaco, galho, cabeça, cachorro, pulga e descansa. E a questão pede que a gente coloque no quadro, né, correto, palavras com C e palavras com G. Quem tem C? Macaco, cabeça, cachorro, descansa. Quem tem G? Galho, pulga.
Corrigido, vamos seguir para essa, só uma atividade interativa, né? A questão 6, para a gente preencher o diagrama com o nome dessas figuras, né? Primeiro é cobra, segunda, morango, terceira palavra, garfo, e quarta palavra, canguru. Atividade extra. O que a gente encontrou aqui nessa cantiga? O que nós encontramos com as sílabas K, CO e Cu? Encontramos, né? Cavalheiros, com e acudiram. Com ga, go e gu, nós encontramos somente com gu, né? Segundo. Aqui nós temos palavrinhas com sons parecidos, né? Palavras escritas com as consoantes C e G, sons parecidos, significados diferentes, né? Gosta e costa, canso e ganso, fogo e foco. Preenchemos aqui as frases, né? Completamos as frases e ficou dessa maneira. Paulo gosta de viajar pela costa do Brasil. Gosta é uma palavra, um significado, e gosta é outra, né? Na verdade, gosta é uma palavra diferente de costa, né? Não canso de olhar os filhotes de ganso no lago do parque. Os bombeiros apagaram rapidamente o foco do fogo. Atividades de casa estão corrigidas. Coloquem CC nas páginas 14 e 15. CC, 1º/6 de 2020. E agora vamos seguir para o nosso conteúdo de hoje, lá na página 18, até a página 21. É a nossa atividade de casa de hoje, que nós vamos conversar aqui nesse vídeo. Nosso primeiro texto da unidade 3, a gente viu conto acumulativo. Lembram do conto O Macaco e o Rabo? Que nós falamos que é um texto narrativo. O que é um texto narrativo? Onde alguém conta a história, né? Onde alguém vai contar a história. É um texto contado, que os elementos vão sendo repetidos e outros elementos vão sendo adicionados, que é um texto cheio de repetições. Lembram? Então, hoje, nós vamos conhecer outro tipo de gênero textual. Vamos falar de cantiga acumulativa. A cantiga acumulativa é uma composição poética cheia de ritmo, cheia de rima, de frases curtas e divertidas. Diferente do conto, né? A cantiga ela é diferente por quê? Porque ela é toda musicada. Toda musicada, com ritmo. O conto lá do Macaco e o Rabo, a gente não teve ritmo nele, né? Por que o conto não tem ritmo? Porque o conto ele é contado. A cantiga acumulativa, ela tem ritmo porque ela é cantada. Eu vou colocar aqui a música para vocês ouvirem. A música de hoje se chama A Árvore da Montanha. É uma cantiga bem gostosa de ouvir, bem animada, e eu vou pedir que vocês observem. Eu vou sempre marcando aqui. Sempre que eu colocar em cima, é o elemento que vai surgindo, o elemento novo. Embaixo são os elementos que vão sendo acumulados. Então, escutem a cantiga, observem para que vocês compreendam tudo direitinho, que lá na frente vocês vão precisar ter ficado atento nessas observaçõezinhas que vão precisar para responder às atividades, certo? Cantiga acumulativa, a árvore da montanha.
galho da árvore. Árvore da montanha, olê, iaiô. Árvore da montanha, olê, iaiô. Este galho tem um ninho, ó que ninho, belo ninho. Ai, 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 que amor de ninho. E o ninho do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, iaiô. A árvore da montanha, olê, iaiô. Este ninho tem um ovo, ó que ovo, belo ovo. Ai, 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 que amor de ovo. E o ovo do ninho, o ninho do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, iaiô. A árvore da montanha, olê, iaiô. Este ovo tem uma ave, ó que ave, bela ave. Ai, 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 que amor de ave. E a ave do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, iaiô. A árvore da montanha, olê, iaiô. Esta ave tem uma pluma, ó que pluma, bela pluma. Ai, 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 que amor de pluma. E a pluma da ave, a ave do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, iaiô. A árvore da montanha, olê, iaiô. Esta pluma vai ao índio, ó que índio, belo índio. Ai, 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 que amor de índio. E o índio da pluma, a pluma da ave, a ave do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, iaiô. A árvore da montanha, olê, iaiô. Este índio tem um arco, ó que arco, belo arco. Ai, 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 que amor de arco. E o arco do índio, o índio da pluma, a pluma da ave, a ave do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, iaiô. A árvore da montanha, olê, iaiô. Este arco tem uma flecha, ó que flecha, bela flecha. Ai, 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 que amor de flecha. E a flecha do arco, o arco do índio, o índio da pluma, a pluma da ave, a ave do ovo, o ovo do ninho, o ninho do galho, galho da árvore. Árvore da montanha, olê, iaiô. A árvore da montanha, olê, iaiô. Esta flecha foi na árvore, ó que árvore, bela árvore. Ai, 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 que amor de árvore. E a árvore da montanha, olê, iaiô. A árvore da montanha, olê, iaiô. Vocês observaram que na cantiga acumulativa tem repetição, que vão surgindo elementos novos e em seguida esses elementos eles vão sendo acumulados? Observaram que a tia Lu foi marcando os elementos que foram os elementos novos e embaixo esses elementos foram sendo acumulados, ó. Cada estrofe, né, foram surgindo um elemento novo e em seguida esses elementos foram acumulados, né? Viram também, observem também que é um texto formado, né, em estrofes. O que é estrofe? Então, aqui nós temos grupinhos de palavras, né? Esses grupinhos de palavras, eles formam versos, e esses grupinhos de versos aqui, a gente chama cada linha do texto de verso, né? A gente chama cada linhazinha dessa do texto de verso. Então, esse grupinho de versos, eles formam uma estrofe. A gente tem aqui uma estrofe.
Entenderam? Temos grupinhos de palavras que formam grupo de versos. Os grupos de versos formam estrofes, né? Então, é um texto, a cantiga, ela é formada em versos. Diferente, né, do conto lá do Macaco e o Rabo, que a gente viu que ele era um texto que tinha parágrafos, né? Linhas e parágrafos. Aqui na cantiga acumulativa, a gente não tem parágrafos, a gente tem versos, estrofes, ritmo, rima, né? Vocês vão precisar observar os elementos que foram surgindo e os elementos que foram acumulados. A tia Lu marcou todos no decorrer que a cantiga estava passando. Eu fui marcando que vocês vão precisar para compreender, para conseguirem responder as atividades a seguir, na verdade. Então, a música, a flecha, né, voltou para a árvore. Se a flecha voltou para a árvore, então a música voltou para o início, né, para o primeiro elemento da música, a árvore. Então, isso quer dizer que a música vai recomeçar, né? A gente tem agora atividades relacionadas a esse texto que a gente escutou agora, essa cantiga. Aqui nós temos o por dentro do texto, converse com os colegas e com o professor. Vamos conversar, né, um pouquinho aqui, mas a conversa com o colega não tem como, né? Como é a árvore da montanha no início da cantiga e como ela fica no final? Você conhece alguma cantiga ou algum poema em que os versos das estrofes se repetem e acumulam? Qual? Se você conhece, você coloca aqui. Você conseguiu cantar a cantiga sem esquecer os versos que se repetem e acumulam? Aí você escuta várias vezes, que ela é bem fácil de aprender, essa cantiga acumulativa. Só você escutar várias vezes a música. Leitura também é muito importante. Vocês tanto podem ouvir como podem ler. Tem ela disponível nas duas versões, na música e na leitura, né? É possível inventar outro verso para a cantiga? Será que tem como inventarmos mais um verso? Sim, né? A gente pode sim inventar um novo verso para a cantiga. Podemos arrumar ali uma palavrinha para a flecha, né? Para que ela não volte para a árvore e dar continuidade, seguindo, criando, né? Compondo os novos versos. A gente tem um resumo aqui da cantiga acumulativa. Como a gente viu, a cantiga é um texto em versos. O que são mesmo os versos? Cada uma das linhas da cantiga. Essas linhazinhas, elas vão formar, né? Elas são um conjunto de versos que vão formar estrofes. A cantiga acumulativa também tem rima e tem ritmo, né? O conto acumulativo, ele não tem ritmo, porque mesmo, tia Lu já falou, porque o conto é cantado. A cantiga tem ritmo porque ela é cantada, né? Contado e o outro cantada. Circule os versos em que aparece pela primeira vez um elemento novo. Então, eu vou até voltar para que você compreenda o restante. Sempre o elemento novo surgiu no começo da estrofe, né? Primeiro surgiu um galho. Aqui, os elementos já foram acumulados. Então, você vai circular o elemento novo e vai sublinhar os elementos acumulados. Elemento novo em cima da estrofe, elementos acumulados embaixo. Vamos voltar para as nossas questõezinhas. Depois sublinhe os versos em que os elementos vão se acumulando, como eu acabei de explicar, certo? Em sua opinião, o que é mais importante ter ao cantar uma cantiga acumulativa? Explique ao professor. Então, o que você acha que é mais importante? Ter ritmo, ter boa voz, ter boa memória para ir lembrando
dos elementos que surgiram, dos elementos que foram acumulados? O que você acha, então? É resposta pessoal, tá? Na quarta questão, pede que a gente releia o primeiro e o último verso da cantiga. Primeiro é onde começou num galho, a árvore ganhou um galho. E o último verso é quando a flecha voltou para a árvore. Então, pede que você leia esses versos da cantiga. O que você acha que acontece depois da última estrofe? Eu já expliquei, sai bem no finalzinho, quando finalizou a cantiga. E aqui vocês têm a oportunidade de compor um versinho da cantiga. Complete os versos para criar uma nova estrofe da cantiga, a árvore da montanha. Como o último elemento que apareceu, o último elemento novo foi a flecha, vamos criar uma palavrinha para a flecha e dar continuidade à estrofe. Isso aqui é com vocês, tá? Compare os dois textos da unidade. Organize na tabela as palavras que indicam os elementos que cada texto tem. Então, a gente viu dois textos, né? Os textos, o conto, o macaco e o rabo, e vimos a cantiga acumulativa, a árvore da montanha. Lá no texto, o macaco e o rabo, tem ritmo, tem versos, tem rima, tem parágrafos. O que ele tem? O que ele tiver, os elementos que ele tiver, você coloca aqui. Tia Lu já falou o que o conto tem e o que a cantiga acumulativa tem. Lembram o que a Tia Lu falou? Cantiga acumulativa tem várias coisas, né? O conto, a gente viu que ele tem menos elementos do que a cantiga, né? Então, essa também é ser atento, é voltar no texto, é observar o vídeo, que dá para conseguir as respostas. Próxima questão, a 7. Questão 7. De qual texto acumulativo você mais gostou? O conto, o macaco e o rabo, ou a cantiga, a árvore da montanha? Essa é uma resposta pessoal também. Se você gostou mais do conto, você diz mais do conto, o macaco e o rabo e o porquê que você gostou dele. Se você gostou mais da cantiga, também diga, eu gostei mais da cantiga acumulativa e explique o motivo. Porque ela tem ritmo, porque tem versos divertidos, ou porque é cantada. Explique sua resposta. Nossa atividade, então, é até aqui a página 21. Vejam o vídeo, respondam tudo direitinho e qualquer dúvida, tia Lu e tia Tiane aguardam vocês.